Olá, vamos refletir sobre o terceiro passo para construir uma boa convivência com qualquer pessoa. A gente começou no primeiro passo falando sobre o autodiagnóstico, no segundo passo sobre o autocuidado, sobre se tratar bem, sobre acolher aquilo que foi diagnosticado, e agora no terceiro passo nós vamos conversar sobre o diagnóstico do outro, porque é muito importante a gente aprender a se mapear, mas também mapear as pessoas com quem a gente convive, para compreender aquilo que está além do que é aparente. Pois muitas vezes a gente acha que conhece, o que entende o que a pessoa está transmitindo, o que ela está querendo dizer, o que ela está querendo expressar com o comportamento dela. Mas a questão é que muito daquilo que a gente expressa também é irreal. O que tem por trás das nossas emoções, né? O que está escondido ali dentro daquela ação, muitas vezes é a chave para qualquer transformação dentro de uma relação. Então é sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje, trazer essas reflexões práticas realmente para esse terceiro passo que é fundamental para essa mudança, para essa aplicação. Então, diagnosticar o jeito de ser, de ver e de perceber das outras pessoas. Parece uma tarefa muito difícil, mas ela se torna automática a partir do momento que você começa a exercitar. Porque aí você entende como a pessoa se manifesta, quais são as principais características de determinados comportamentos, e isso vai ficando cada vez mais claro e mais evidente. Então, você começa a perceber o que está dito por trás daquilo, né, que foi falado ou que foi expressado, o não dito daquilo que foi dito, digamos assim. E aí as reflexões elas se tornam muito mais claras, elas se tornam mais evidentes. Então uma pessoa ela sempre expressa aquilo que ela tem dentro dela, mesmo que seja subconsciente. E aí esse movimento de analisar, de olhar, de sentir o que a pessoa está expressando além do que ela fala, vai te ajudar a perceber que muitas vezes o que ela diz não tem a ver com você, ou como ela age não tem a ver com você, mas tem a ver com o que ela tem dentro dela. A nossa relação com o outro sempre expressa aquilo que a gente tem dentro da gente. E aí nessa expressão, muitas vezes a outra pessoa, ela compreende de uma forma a levar para o lado pessoal. E nenhum comportamento nosso dentro de um relacionamento com o outro é pessoal. Na verdade, ele é pessoal simplesmente com a gente. Porque quando uma pessoa, por exemplo, né, falando de um comportamento de traição, quando uma pessoa trai a outra, ela não está traindo propriamente aquela pessoa. Ela está traindo a si mesma dentro das suas próprias perspectivas, dentro dos seus próprios valores, dentro daquilo que é importante para ela, dentro da sua verdade, da sua essência principalmente. Então a traição chega até uma segunda pessoa, possivelmente, né? Mesmo que ela saiba ou não, porém começa e atinge primeiro a quem faz. Se fosse uma outra pessoa no lugar daquela que foi traída, a tendência é que o traidor ainda tivesse o mesmo comportamento, porque a questão não está no outro, mas está em si, em como ele lida com as experiências de vida dele e como ele faz essa transição. Então, perceber isso coloca também a pessoa que está se relacionando numa postura de responsabilidade, sem se deixar ser vítima do outro. Porque quando nós deixamos que a outra pessoa nos ofenda, chateie, magoe ou atinja, seja de que forma for, é como se a gente desse para ela todo o poder de manusear, de manipular os nossos sentimentos. Então, como eu disse já nos momentos anteriores, isso é fundamental, essa percepção de que ninguém pode causar nada ao outro, a não ser que a pessoa permita. E aí, quando você vai para esse mapeamento da outra pessoa, você começa a analisar que possivelmente ela está agindo com agressividade, por exemplo, porque ela está escondendo uma fragilidade. Possivelmente ela está na defensiva, brigando, criticando, julgando, porque ela está se sentindo ameaçada. E aí ela se coloca numa postura reativa. E isso nos leva ao exercício da empatia, que é olhar para outra pessoa tentando se colocar no lugar dela. E quando eu digo se colocar no lugar dela, é para entender e não necessariamente para concordar,
Nós não precisamos concordar com o comportamento do outro, mas entender facilita para que a gente consiga estabelecer essa relação que sai da competição, que sai da guerra, que saia do jogo e se estabeleça de uma forma saudável, muito mais empata. Quando você vai conversar com uma pessoa, por exemplo, você precisa de um serviço de uma atendente e essa pessoa te trata com rispidez, ela não ouve e não te responde da forma como você precisa, não te ajudando naquilo que você quer. Essa rispidez dessa pessoa não tem a ver com você. Muito possivelmente tem a ver com ela, com as frustrações que ela carrega, com a vida dela. É claro que naquele momento ela teve uma válvula de escape para expressar. E aí que vem o passo que a gente vai conversar a seguir sobre como lidar com aquilo que chega. Mas é importante agora você entender que o outro expressa o que ele tem dentro dele, baseado na verdade dele, que isso não tem a ver com você. Assim como você, dentro do relacionamento, vai expressar o que você tem dentro de você e não foi o outro quem te deu as brechas para que isso acontecesse. Mesmo que você tivesse perdido a cabeça no momento em que a atitude da outra pessoa foi errada, você simplesmente foi revidar. Quando você tem a justificativa de que está fazendo errado ou que está fazendo algo indevido que não te faz bem pelo comportamento do outro, você está deixando as rédeas da sua autonomia nas mãos da outra pessoa. E isso é muito perigoso. É nesse momento, é nessas circunstâncias em que os conflitos acabam se intensificando. Quando a gente não pega as rédeas dos nossos sentimentos e assume a responsabilidade por eles. Por isso que essa percepção, ela se trata de você deixar de lado um pouco o movimento já repentino do ataque e desenvolver essa empatia de perceber o que a pessoa está querendo dizer com aquela reação, com aquele comportamento, para que você possa compreender. E aí nessa compreensão, nessa busca de entender o outro, fica muito mais fácil de lidar com a situação. É claro que muitas vezes, ouvindo isso, a gente pensa que vai acabar tendo toda a responsabilidade de construir uma relação saudável, que não é assim, que um relacionamento, que uma conversa, que um diálogo precisa ser feito por duas pessoas, que não adianta só eu fazer a minha parte, mas é muito melhor uma das partes fazer algo e dar a oportunidade da outra pessoa fazer e a partir daquilo a relação se estabelecer, do que continuar um jogo de quem cede primeiro. E na maioria das vezes ninguém quer ceder. É nesse instante também que a gente ensina pelo exemplo. O ensinar pelo exemplo é quando uma pessoa te agride ou ela conversa, ela vai para uma comunicação de certa forma violenta e o que ela recebe de feedback é a não violência ou a compreensão. A tendência, por exemplo, no exemplo que eu dei de uma atendente, é que quando ela expressa, quando ela fala de uma forma meio indigna, mas uma outra pessoa, no caso, se você for conversar com calma, com respeito e com dignidade, é uma tendência instantânea de que a pessoa acalme as suas emoções e trate da mesma forma. Então ela vai simplesmente rebater aquilo que você está oferecendo. Mas se ela tiver de novo uma réplica daquilo que ela já tinha oferecido anteriormente, aí muitas vezes o jogo começa e o conflito se estabelece e as duas pessoas de ambos os lados não conseguem aquilo que esperavam. Mas quando alguém decide dentro dessa estratégia de relação baixar as armas e oferecer de uma forma diferente a relação, tudo começa a melhorar a partir dessa circunstância também. Então vale a pena pensar na possibilidade de querer deixar de estabelecer um jogo logo no primeiro momento, antes mesmo de que a outra pessoa possa começar um conflito muito maior. Essa oportunidade ela sempre acontece para quem está refletindo, para quem está conhecendo sobre ela, e no caso você agora tem esses conhecimentos para conseguir aplicar na sua vida esse movimento e começar até mesmo usar estratégias, perguntas, reflexões que podem ir no sentido de o que levou a essa pessoa a ver as coisas dessa forma,
o que se passa por trás das lentes dela, do mapa de mundo dela, que fez com que ela tivesse essa perspectiva. Então, se perguntar isso faz uma diferença muito grande. Só o fato de aceitar que cada pessoa tem uma perspectiva diferente já causa transformações enormes, porque às vezes a gente quer que o outro pense como a gente quer que o outro tenha as mesmas ideias, que ele siga na mesma linha, e isso nem sempre acontece, nem sempre faz parte da realidade, porque a realidade de um é diferente da realidade do outro. Por que você lida com essa situação especificamente desse jeito e a outra pessoa lida com a mesma situação de outro jeito? Você já parou para pensar, para refletir, para aprofundar o quanto entender isso pode te libertar de entrar num conflito de comunicação? Com toda certeza, você vai encontrar a resposta de tudo isso, de tudo que você analisar, na escola da vida da outra pessoa, daquilo que ela viveu, daquilo que ela sofreu, do que ela aprendeu nas experiências de vida. E é por isso que, de certa forma, ela age e reage dentro desses aspectos que não te agradam tanto. Então, é uma circunstância muito natural que cada um reaja de um jeito. Mas quando você observa que cada um reage de um jeito, você vai começar unindo os passos anteriores, percebendo que a sua reação, ela pode ser acomodada, né? Ela pode ser mais acolchoada para que ela vá com mais leveza. E também quando a reação da outra pessoa vier até você, você também pode receber isso de uma forma mais leve, compreendendo o motivo que levou ela a agir daquele jeito. Então a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso no quarto passo, na quarta aula, onde eu vou trazer dicas, estratégias muito práticas para instalar essa comunicação proativa de fato, para que ela saia desse jogo e ela seja instalada no nível de cooperação em qualquer circunstância que for. Então, eu espero você agora no próximo conteúdo, onde a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre esses 4 passos, para que você realmente consiga fechar esse ciclo e praticar toda essa transformação na sua vida. Então, a gente se vê logo mais.